Estreou na última sexta-feira no Netflix uma série brasileira intitulada O Mecanismo. Sob direção de José Padilha, de Tropa de Elite, ela virou alvo de críticas do PT. No último domingo, a ex-presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota acusando o cineasta de distorcer a realidade, agir de má fé e criar notícias falsas na série. A grande polêmica ficou por conta dessa cena aqui, que a gente mostra pra vocês, que ocorre no 5º episódio. Solta, Reginaldo. Não dá pra arriscar. Vamos ter que agir em bloco. Atacar todo mundo junto. Nada de ataque. Juntar as forças e costurar um grande acordo com as empreiteiras para essa investigação não avançar mais. Assumir a culpa por atos de corrupção na Petrobrasil e chegar a um valor que configure uma indenização simbólica. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você. Muito bem, a gente viu o personagem Higino, inspirado em Lula, usando a expressão estancar a sangria ao falar da necessidade de barrar investigações da Lava Jato. Essa frase famosa foi dita, na verdade, pelo senador Romero Jucá. Os críticos de O Mecanismo afirmam que a série faz uma espécie de propaganda contrária ao PT. Em entrevista ao jornalista James Cimino, publicada no site Observatório do Cinema, José Padilha respondeu, disse que não escreveu nem dirigiu o 5º episódio da série, chamou a discussão sobre a fala de Jucá na voz de Lula de boboca e afirmou que, para quem sabe ler, é possível separar ficção da realidade. Nas redes sociais, petistas passaram o fim de semana histéricos com O Mecanismo e anunciando o cancelamento de suas assinaturas da Netflix. Depois eu vou comentar a respeito disso. E o psolista Babá, expulso do PT, logo no início do governo Lula, comentou o assunto. Tem a imagem aí do Babá? Pois é, o Babá disse o seguinte: eles cancelam o Netflix, mas não cancelam as alianças com o PMDB. Babá, fundador do PSOL, que se tornou aí um grande crítico do governo Lula. A gente comentou nesse programa que ele criticava o fato do PSOL lançar a candidatura do Guilherme Boulos, mandou o Boulos voltar para a aba do Lula. A gente precisa chamar um comercial, Reginaldo? Então vamos chamar o comercial e a Denise, que assistiu essa série inteira no domingo, vai comentar aqui para vocês. A gente volta já. A série tem um roteiro que te prende muito, então por isso que eu entrei no embalo e fui assistir um episódio atrás do outro até acabar. Chegou a 7ª fase da Lava Jato, aquela que foi o juízo final com a prisão dos empreiteiros. Agora, em relação a essa frase, eu não vi nada demais. Inclusive, em determinado momento, a ex-presidente Dilma reclamou da série, mas em determinados momentos ela foi criticada porque ela não tomava nenhuma atitude com relação à Lava Jato. Ela achava que nada chegaria a ela, então ela não fez nada. Inclusive, sugeriram a ela que ela trocasse o ministro da Justiça. Ela falou, não vou fazer isso. Então, e criticam, falam também do vice-presidente, falam do candidato de oposição nas últimas eleições. Então, indiretamente, eles estão criticando, claro que com outros nomes, Aécio Neves, Michel Temer. E essa questão do mecanismo é que há um mecanismo de corrupção no país, é a conclusão do personagem principal, do Selton Mello, de que todos os políticos que chegam lá têm que ceder a esse mecanismo de corrupção, porque ele já está instalado no país há muito tempo e a coisa se renova, e é um mecanismo que atinge até as pequenas coisas. Tem um caso lá, um episódio de um prestador de serviço público que também recomenda que se pague por fora para ter o serviço executado. Então ele falou que isso está na sociedade brasileira, na política brasileira, e ele critica todos os partidos. Eles aparecem lá, o partido que é aliado entre o MDB, que na época era PMDB, tudo com o nome trocado. É um exercício importante para você lembrar quem que era quem nessa história toda. Então eu não vi nada demais. Eu achei que ele deu tiro para todo lado, criticando todo mundo, criticando essa corrupção que tomou conta do país e que envolve vários partidos. Eu e Zé Maria Trindade vamos continuar comentando essa série e muitos outros assuntos na nossa esticadinha sem comerciais, jp.com.br/pingos. Até lá. Você chegou a assistir a série O Mecanismo? Sim, não assisti toda, como a Denise, mas eu posso dizer o seguinte: tecnicamente é impecável, um nível muito bom, nível assim internacional, um dos melhores do mundo, já está sendo considerado, não o melhor, mas um dos melhores do mundo, e tem uma ideia aí de continuar, né? Com os fatos que forem acontecendo, novas séries acompanhando a Operação Lava Jato. E usou a estratégia ali de trocar os nomes, trocar as siglas para evitar os processos na justiça. Porque muita gente aí que não gosta da justiça, quando quer censurar, o que faz? Vai na própria justiça, né? Nesse caso aí que nós mostramos aí as imagens, seria
uma conversa de Márcio Tomás Bastos, né, com o ex-presidente Lula. Ele era o ministro da Justiça e foi considerado um momento muito importante na defesa do ex-presidente Lula e que deu aquela força para evitar o impeachment e para evitar o fim do governo Lula. E ele conseguiu. A série é muito boa, que mostra detalhes ali muito interessantes, até para nós que estamos aqui em Brasília e reconhecemos esta frase que a Denise comentou, de que aqui existe sim um monstro, um bicho-papão, que pega todos os políticos e transforma os sonhos a pó. Para entrar nesse grupo é preciso roubar, ou seja, é preciso receber favores. E a vida anda assim. Quem quer continuar na política tem que receber. Logo no início do governo Lula, isso ficou muito claro quando José Dirceu procurou o governo e disse, olha, a primeira derrota para o PMDB, se não colocar o PMDB na roda, vai ser difícil governar e vai ser impossível ficar no governo. Então essas negociações começaram ali. A série é muito boa, né, merece, e tecnicamente e também o argumento é muito bom. Lembrando que a gente estava comentando que tem um personagem, o Higino, inspirado no Lula, que usa a expressão estancar a sangria, que na verdade foi usada pelo Romero Jucá naquela gravação do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Obviamente, eu como roteirista jamais colocaria a expressão estancar a sangria, porque como comentarista político eu imaginaria que o PT ia usar isso para invalidar toda a série. Agora, o Lula já falou coisas até piores, talvez, do que estancar a sangria. Em todas aquelas escutas telefônicas, não é, Zé Maria Trindade? Ele fala que o STF está acovardado, ele fala da Rosa Weber, eu estava até puxando aqui para lembrar exatamente a frase: se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. Isso aí depois de citar nominalmente a Rosa Weber. Ele falar o negócio da Rosa Weber que está na mão dela para decidir e tal. Então, falou isso também. E também cobrou, eu lembro bem, gratidão do Rodrigo Janot por tê-lo indicado para a Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Janot estava na lista tríplice e acabou sendo indicado, e aí estava em algum momento ali se voltando contra ele, embora tenha sido muito criticado por favorecer o PT, só denunciou o quadrilhão do PT no último dia, depois daquela confusão toda do Joesley Batista, mas o Lula já estava cobrando gratidão, tipo, nós fizemos por ele, por que ele não me protege agora? O subtexto praticamente da declaração era esse. Então, podia colocar qualquer outra expressão na boca do Lula, porque ele fala essas coisas mesmo, não precisava usar do Jucá, porque deu margem, obviamente, para a exploração política disso e a tentativa de desqualificar a série inteira em razão de uma única expressão que nada tem de inverossímil. Possivelmente nos bastidores, sem a gente saber, eles até usem essa expressão. Obviamente estou especulando, mas eles falam coisas muito piores, né, Zé? Pois é, Felipe, é um jargão assim que eu não resisto em usar. A realidade, e principalmente a realidade política, ela é dura demais, ela é exposta demais para ser usada como arte, né? É muito pior, ninguém consegue fazer um roteiro tão duro como a vida política e como a vida real, né? Que é sempre assim. Eu achei inteligente e essa é uma estratégia muito utilizada em livros e filmes, né? Quando se quer retratar algum momento político e, por exemplo, vai enfrentar dificuldades jurídicas. Eu não sei se você sabe, mas a TV Record tentou fazer um filme ali dos últimos anos do governo Collor e não conseguiu, mesmo trocando nomes e tal, era uma espécie de novela, porque a justiça censurou. Eu não sei por que a Record não volta e acho que perdeu. A coisa do Collor virou fichinha diante de tudo isso que nós vimos, né? E o Andrezão já resgatou o áudio daquela conversa do Lula com o então ministro Jacques Wagner do governo de Dilma Rousseff, em que ele cita nominalmente a Rosa Weber, essa que eu acabei de lembrar. Solta aí, Andrezão. Mas viu, querido, então ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço, dá um abraço à Marisa nos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Um abraço nos meninos, Jacques Wagner aí. Tá vendo o Lula falando da Rosa Weber, cobrando dela e agora, curiosamente, né, Zé Maria? Tá nas mãos da Rosa Weber, como a gente estava comentando, o possível desempate no julgamento do HC do Lula. Quer dizer, se a Rosa Weber
conceder esse HC do Lula, ela vai estar se rendendo descaradamente a essa pressão que o Lula fez.